caros alunos do quarto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje o nosso componente é língua portuguesa e nós teremos como conteúdo o verbo. O que seria o verbo? Vamos ver? O verbo, aqui nós temos a sua definição. Verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno da natureza. Então, tudo que exprime ação, fato, fenômeno da natureza e estado, nós consideramos como verbo. E aí eu trago para vocês alguns exemplos que estão aí dispostos no livro didático de vocês. Primeiro nós temos a seguinte frase: no palácio do rei não chove. Aí nós temos grifado ou subscrito a palavra chove. A palavra chove exprime um fenômeno da natureza. A chuva é um fenômeno da natureza. Então, chover é um fenômeno da natureza e é o verbo desta frase. No próximo exemplo, nós temos esse desenho muito bonitinho e a seguinte frase: a princesa correu bastante. E a gente está sublinhado aí a palavra correu. A palavra correu exprime uma ação, a ação do correr. Entendeu? Então, correr é o verbo através, exprimindo uma ação. Aí nós temos mais outro exemplo. Aqui tem o cãozinho e a seguinte frase: o cão está triste. Está subscrito a palavra está. A palavra está exprime um estado, a situação a qual se encontra o nosso cachorrinho. Então, está é um verbo que exprime um estado. Então, verbo é o que exprime um estado, uma ação ou fenômeno da natureza. Então, as palavras chove, correu e está destacadas nas frases anteriores, elas são consideradas verbos. Aí nós temos os tempos verbais. O tempo indica o momento que se dá o fato expresso pelo verbo. Os três tempos naturais são presente, que é o agora, o passado, que já passou, e o futuro é o que ainda vai acontecer. Presente, em tese, o fato ocorre no momento em que se fala. O passado, em tese, o fato ocorreu antes, no momento em que se fala. Por último, o futuro, que em tese, o fato ocorrerá após o momento que se fala. Então, essas são as três pessoas, os três tempos do verbo: presente, passado e futuro. Então, o verbo ele acontece nesses três tempos. Informo a vossa senhoria que esse abuso não cessa imediatamente. Chamarei o lenhador do reino. Aí nós temos grifado aí, ó, subscrito: informo e chamarei. Pensando no que foi dito do tempo do verbo, o tempo presente, passado e futuro, aí a gente identifica informo. Quando eu falo informo, eu estou informando agora. Então, essa palavra informo está indicando a situação presente. Aí, chamarei. Chamarei não é nem passado e nem presente. Está dizendo que ainda vai chamar. Chamarei, então, que vai chamar. Então, chamarei, essa frase representa o verbo no futuro. Aí vem a próxima frase: a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Então, passou pela cabeça. Ó, passou. Então, é a ideia de passado. Estou em casa hoje. Eu estou agora. Então, momento presente. Então, o verbo, ele se apresenta no tempo presente. Então, o verbo ele pode se apresentar no presente, no passado ou no futuro. Além do tempo, nós também temos a pessoa do verbo. Além do tempo, presente, passado e futuro, os verbos indicam a pessoa, a questão. Pessoa. Então, nós temos aí a primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é a que fala, a segunda, a quem se fala, e a terceira de quem se fala. Aí nós temos aí na conjugação, ó, eu, tu, ele, ela, primeira pessoa. Nós, vós, eles e elas. Porque nós temos a primeira pessoa aqui é o singular e aqui é o plural.
Então, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Então, aqui, a pessoa do verbo, ela pode ser primeira, segunda ou terceira. Tanto no singular, que é essas três aqui, quanto no plural, quando a gente se refere a mais de uma pessoa. É a conjugação do verbo amar. Aí nós temos a conjugação do verbo amar nos três tempos. Presente, pretérito, que é a mesma coisa do passado, e do futuro. E aqui eu tenho, as pessoas. Eu, tu, ele, ela, que é singular. Nós, vós, eles e elas, que é plural. Então vamos conjugar primeiro aí todas as vezes a palavra amar nos três tempos. Eu amo, eu amava, eu amarei. Nos três tempos. Tu amas, presente. Tu amavas, passado. Tu amarás, futuro. Ele ou ela ama, ele ou ela amava, ele ou ela amará, futuro. Nós amamos, presente. Nós amávamos, passado. Nós amaremos, futuro. Vós amais, presente. Vós amáveis, passado. Vós amareis, futuro. Eles ou elas amam, presente. Eles ou elas amavam, passado. Eles ou elas amarão, futuro. Então, lembrando que nós temos o tempo e a pessoa do verbo. Lembrando que o tempo é presente, pretérito e futuro. E a pessoa é a primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, assim se apresentam os verbos. Agradeço a atenção de todos na aula de hoje. Eu espero que tenha sido de grande valia. Obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.